capítulo 6, o Cristo Consolador, itens 5, 6, 7 e 8. Então, é chegada no nosso estudo o Espírito de Verdade, o advento, a chegada do Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. E em seu primeiro parágrafo, no item 5, ele nos diz: venho, como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Este é o primeiro parágrafo do nosso estudo. Porém, o item 5 completo, em sua íntegra, ele está publicado no Livro dos Médiuns. Lembrando que o Livro dos Médiuns é de 1861 e o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1863. Mas esse texto, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, item 9, ele tem 3 parágrafos de observação de Allan Kardec, que são imprescindíveis nós lermos um trecho para que vocês consigam entender o Espírito de Verdade. Ele nos diz, então: esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada por um nome que o respeito só nos permitiria reproduzir com absoluta reserva. Tão grande seria a insigne graça de sua autenticidade, e porque já muito se abusou desse nome em comunicações evidentemente apócrifas, ou seja, suspeitas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos absolutamente que ele possa manifestar-se. Então, quando realizarmos qualquer leitura do Espírito de Verdade, pois ele se manifesta em todo o Pentateuco e nas revistas espíritas e em publicações de outros espíritos que reportam ao Espírito de Verdade, nós temos que ter o entendimento que ali Jesus vem complementar o estudo de outrora. Ele vem cumprir a sua promessa. Consta no Evangelho de João, no capítulo 16, nos versículos 12 e 13, a promessa do Jesus Cristo. Ele nos diz, então, o Cristo: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vir aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, vos anunciará o que há de vir. Então, quando nós lermos, nós temos que entender que aqui é um complemento daquilo que a limitação daquela época, que foi ensinado através de parábolas, não pôde avançar por uma limitação intelectual e moral do ser humano daquela época, e que aqui, através do Espírito de Verdade, é como ele vem complementar através do Espiritismo e fazer o seu chamado, então, ao eterno, ao Deus bom, ao Deus grande. Nesse item 5, ele fala da ressurreição, da prova da vida, da necessidade do cultivo das virtudes para clarear os nossos caminhos e nos reconduzir ao eterno, nos retirando do abismo dos erros. E no último parágrafo do item 5, ele nos faz uma convocação. Ele diz: espíritas, primeiro ensinamento: amai-vos. Ele lembra então do amor. Amai-vos é o primeiro ensinamento então do Espírita. E ele diz: instruí-vos, este é o segundo.
Ele clama então à instrução, ao estudo, ao conhecimento, que é o que nós levamos então dessa vida. E ele complementa que no cristianismo encontram-se todas as verdades, mas são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, se há erros então no cristianismo, são de origem humana, mas que ali encontram-se então todas as verdades, pois ninguém chega ao Pai a não ser através de mim, ou seja, através dos ensinamentos de Jesus. Este é o caminho da verdade, então, o ensinamento de Jesus. No item 6, lembrando que o item 5, 6, 7 e 8 são de anos diferentes e locais diferentes reunidos então nesse capítulo. Então, o item 6, ele nos traz a resignação, deve-se igualar ou ser maior, então, que o nível das provas. Então, se a minha prova é grande, a minha resignação deve superar isso. E que ele é o jardineiro, que ele está presente no silêncio dos nossos pensamentos. Então veja, então se eu pedir para Jesus, se eu mentalizar Jesus no silêncio do meu pensamento, ele vai ouvir. Ele é o jardineiro. E ele diz que apesar dos suores e das misérias da vida, nós teremos então a riqueza, mas nas esferas superiores. E ele faz novamente um apelo à instrução, instruí-vos na doutrina para dissipar, então, o desconhecimento do objetivo da aprovação humana, o desconhecimento dos erros, da revolta, frente às provações, ao objetivo, então, de nós estarmos aqui. E ele diz, usa a palavra para nos tornarmos perfectíveis, ou seja, aquele que pode se aperfeiçoar, aquele que pode se aperfeiçoar como a argila. Ele faz novamente esse pedido para que nós tenhamos a disciplina de sermos grandiosos em conhecimento, de sermos instruídos frente ao que ele veio trazer, frente ao ensinamento. No item 7, ele começa dizendo que sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Ele faz então a promessa. E ele diz a súplica de Deus. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Ele nos diz que o Espiritismo, então, é o caminho, é uma súplica de Deus, é o caminho para que a gente retire a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. A impiedade quer dizer o perverso, o cruel de dentro de nós, o desumano, o inclemente, o maldoso, então, de dentro de nós. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Então é o Jesus, é o Cristo, estando presente onde um ou dois estiverem em seu nome. No item 8, ele nos traz duas palavras grandiosas de ensinamento: devotamento e abnegação. Ele diz: abnegação e devotamento, e sereis fortes. Elas resumem deveres da caridade e da humildade. O devotamento, então, ele quer dizer
que é grande empenho com generosidade e sacrifício, entrega com desinteresse. E a abnegação nos diz ação com desprendimento e altruísmo, dedicação extrema em favor de uma causa. São deveres, então, da caridade e da humildade. Ele nos diz que dentro do dever da caridade e da humildade, nós teremos, então, o sentimento que nos completa. Nós nos sentiremos que o dever está cumprido. Isso nos trará repouso ao nosso espírito e resignação. Ele diz que o coração então bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Então, o meu espírito se sente forte quando eu tenho devotamento e abnegação. E para encerrar aqui para vocês, ele nos diz na Revista Espírita de dezembro de 1864: há várias moradas na casa de meu pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Estas palavras o Espiritismo veio fazê-las compreender. Compreendam então o texto de Jesus Cristo, leiam com atenção as palavras do Cristo. São ensinos grandiosos, são apelos ao caminho do bem, são apelos a virtudes, apelos ao amor, apelo à caridade, apelo à resignação das provas, apelo a nós estudarmos, a termos a disciplina de crescimento no estudo do Cristo. Que Deus os abençoe, um grandioso estudo e até o próximo Evangelho.